Muito bem, pessoal. Como eu disse, ainda trabalhando com formulários, a gente tem uma outra opção que a gente pode utilizar e vai estar utilizando muito, que são as mensagens que a gente vai estar emitindo para o usuário. Podem ser mensagens de aviso, podem ser mensagens de tomadas de decisão. Por exemplo, nós temos aqui o nosso cadastro de usuário. Deseja excluir um usuário. Emitimos a mensagem para o usuário. Tem certeza que deseja excluir o usuário? Sim ou não? Se ele clicar sim, excluímos o usuário. Se ele clicar não, cancelamos a operação. Podemos emitir, por exemplo, uma mensagem de aviso para o usuário. Problemas de conexão com a rede, por exemplo. Ou problemas de conexão com o banco de dados. Simplesmente vai estar lá o botão OK, ele vai clicar e pronto. Tá? Mas é um aviso, né? Podemos também solicitar, no caso aí, se o usuário quer ignorar uma mudança, por exemplo, ele fez uma alteração no usuário e está saindo sem salvar. Deseja salvar as alterações feitas, né? Ignorar, sim, não, repetir, ou ainda, né? Podemos assim, fez alteração, pediu para salvar, teve um problema de conexão com o banco. Emitimos a mensagem. Problemas de conexão com o banco. Deseja repetir a operação? Sim ou não? Ou ignora, repete, ignora. Tá? Então a gente pode ter aí um controle de mensagens conversando com o usuário. Nós vamos implementar aí alguns exemplos dessas mensagens e eu vou fazer aqui no meu cadastro, no meu formulário de manutenção de usuários. Então eu vou colocar aqui um botão. Tá aqui o botão. Eu vou mudar o nome dele para, por exemplo, mensagem 01, para ficar um pouco mais significativo, já que a gente vai estar trabalhando com as mensagens. Vou mudar o name dele aqui para BTN mensagem 1, BTN mensagem 01, tá? A gente também vai criar aqui para o nosso botão de mensagem, um evento. Então, o evento do clique, basta eu dar um duplo clique nele, ele já criou aqui, ó, PTN mensagem 1 clique. Então, toda vez que eu clicar no botão, ele vai estar abrindo aí, executando o código que tiver aqui dentro da procedure. Como a gente vai estar trabalhando com mensagens para o usuário, o comando, né, que permite isso é o comando MessageBox. Então a gente sempre começa a digitar aqui MessageBox, tá? E aí a gente vai utilizar também, ponto show. Então a gente também vai utilizar o comando show para abrir essa mensagem. E a partir daqui, pessoal, a gente vai começar a colocar alguns parâmetros para esse MessageBox. Tá? Por exemplo, o primeiro parâmetro que a gente coloca é a mensagem que vai ser exibida. Então, como eu quero uma simples mensagem para o usuário, eu posso colocar aqui, olá, tudo bem? Ponto e vírgula. Então, ele vai emitir a mensagem. Olá, tudo bem? Então, como que ele vai emitir essa mensagem? Vou salvar aqui, vou executar para vocês verem. Tá? Então, cadastro de usuário, ó, o nosso botão mensagem 1 aqui, vou clicar nele, ele está dando aqui a mensagem. Olá, tudo bem? Simplesmente a mensagem, com o botão OK e o xizinho para fechar. Ficou, deu a mensagem para o usuário, mas ficou assim um pouco chata, né? Não tem assim muito recurso, tá? Feinha, né? Vamos então dar uma incrementada nessa mensagem. Nós podemos também colocar um caption nessa mensagem. Tá? Ao invés de ficar ali sem nada na barra de título, a gente pode vir aqui na sequência, pôr uma vírgula, inserir um novo parâmetro. Né? Esse novo parâmetro vai ser, por exemplo, vamos chamar aqui de mensagem de aviso. Ou melhor, vamos colocar assim, só aviso. Né?
vou fechar aqui. Além do aviso, pessoal, nós também podemos colocar um ícone. Esse ícone pode ser de vários tipos. Então, quando a gente quer colocar um ícone, isso já vem pré-definido, nós vamos utilizar o Message Box, icon, tá? E ponto, aí nós vamos ter um ícone de erro, né, que ele sugeriu, ó, de erro, de informação, de aviso, de exclamação ou de question. Olha, eu estou fazendo uma pergunta para ele, não estou? Olá, tudo bem? Então eu vou colocar um ícone de question. Ou seja, eu vou fazer uma questão para ele. Certo? Vamos ver por que ele está apresentando o erro aqui. Tá? Ele não aceitou aqui. Ele pediu para transformar isso em botões? Muito estranho isso daqui. Não era nem por ter... só um detalhe, né? Na verdade aqui, como ele vai tratar primeiro os botões aqui, então, e depois as mensagens, mas já era para ele estar pegando aqui o ícone sem os botões. Bom, pessoal, vocês podem ver aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui nessa função MessageBox.show, nós temos 21 opções de configuração dos parâmetros dela. Então, notem que ele está dando o texto, o caption, e ele está sugerindo aqui os botões primeiro, que seria o botão de OK, cancelar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um botão de OK. Então, MessageBox button.OK. Já que ele está reclamando, então vou dar a mensagem, vai ser um aviso, vai ter o botão OK e vai ter o ícone de question. Sem problemas. Resolvido aqui, vamos executar e vamos ver como que ficou. Certo? Vamos abrir o nosso cadastro de usuário, vamos clicar na mensagem. Vamos lá. Nós temos agora o título, temos o ícone de question. Olá, tudo bem? Ok. Fechou. Perfeito. Tá? Uma outra mensagem que a gente tem, uma outra opção que nós temos é quando nós queremos que o usuário tome a decisão para o sistema. Tá? Então eu vou criar aqui um novo botão. Então eu vou arrastar aqui um new button. Né? Vou dar aqui um tamanho para ele mais ou menos. Vou mudar aqui para mensagem 2. Vou mudar o name dele aqui também. Deixa eu ver, mensagem 2. Mensagem 02. Vamos criar um evento para ele, então duplo clique. Né? Notem que nós temos aqui os dois botões, né, que nós criamos. Nós vamos também usar aqui o MessageBox.show. Aonde? Vamos fazer aquele exemplo que eu disse para vocês lá. Deseja excluir o usuário? Então vai estar aqui, ó. Deseja excluir o usuário. Faltou um aqui. Né? Então, nós vamos ter aqui um caption, que aí a gente pode escolher qual que vai ser esse caption. Vamos colocar aqui aviso mesmo, né? Mas aí vai estar a cargo de vocês. Agora a gente vai escolher quais vão ser os botões que a gente vai usar. Então, por exemplo, é excluir o usuário. Eu posso ter o botão sim ou não. Posso ter o botão OK, cancel. E posso também ter o botão yes, no, cancel. Quando a gente vai ter que tomar algumas decisões.
Como é sim ou não, eu vou utilizar yes or no. E vou definir aqui também, né, um ícone. Então vamos pegar aqui o ícone e eu vou colocar aqui um ícone diferente, né? Um ícone de warning, para ele tomar cuidado, certo? E aqui um ponto e vírgula. Deixa eu só fechar aqui para a gente ficar com um espaço maior de tela, né? Aí. Então nós temos aqui, ó, a nossa mensagem. Vai ser deseja excluir o usuário, vai ser o caption de aviso, vai ter o botão yes or no e vai ter o mensagem com warning. Então vamos executar para vocês verem como que ficou. Tá? Então executando aqui, cadastro usuário, né? Deseja excluir o usuário, sim ou não. Então se eu clicar em não e clicar em sim, por hora ele não está fazendo nada. Por quê? Porque nós não estamos tratando o resultado da resposta que ele deu aqui. Tá? A gente ainda não está tratando esse resultado. Então, quando nós queremos tratar esse resultado, nós vamos definir aí um retorno dele. Tá? Então, qual que vai ser esse retorno? Esse retorno ele vai ser gravado numa variável. Tá? Quando eu não quero especificar o tipo de uma variável, eu simplesmente uso var e dou o nome da variável, retorno. Então eu já estou criando a variável retorno e estou pegando o retorno dessa informação. Tá? Como eu estou pegando o retorno dessa informação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui agora e vai tratar esse retorno. Então nós vamos utilizar aqui um comando if, onde eu vou estar pegando o retorno e vou estar comparando se o retorno do dialog result. Ele resultou o quê? Ó, agora é um ponto importante, pessoal. Nós usamos aqui ó, o botão yes or no. Então a gente vai ter que usar o retorno yes e no. Ok, cancel, não vai dar certo. Tá? Então eu quero saber o retorno yes. Tá? Então se ele retornar, clicar no botão yes, ele vai excluir o usuário. Então aqui vai ter a opção, ó, exclui o usuário. Se não, eu posso ter o else e ele simplesmente não vai fazer nada. Tá? Então, como não vai fazer nada, eu posso até suprimir o else aqui sem problemas. Ok? Se ele vai fazer alguma coisa, ele vai excluir então o usuário. Ok? Então, pessoal, isso é uma forma que a gente tem de mensagens com relação ao usuário. Nós podemos simplesmente dar uma mensagem de aviso, né, uma perca de conexão com o banco, onde não tem o que o usuário interagir, ou a gente pode, e vai utilizar muito, mensagens onde o usuário vai ter que interagir e definir qual que vai ser o próximo fluxo a ser executado pelo sistema. Quer criar o usuário? Deseja excluir o usuário? Sim ou não? Por exemplo, o usuário começou a cadastrar um novo cliente. No meio do caminho, ele resolve cancelar o cadastro de cliente. Tem certeza que deseja cancelar o cadastro desse cliente? Por quê? Ele pode ter esbarrado numa tecla de atalho, ele pode ter clicado no botão por engano. Se a gente não dá uma mensagem, não informar que ele está fazendo algo possivelmente enganado, o sistema simplesmente vai excluir, por exemplo, todas as informações que ele fez do cadastro de usuário e ele vai perder todo o trabalho, certo? Então é melhor avisar ao usuário sobre uma operação que ele está executando do que simplesmente deixar executar. E para isso a gente vai utilizar aqui o comando de decisão, pegando o retorno que está vindo dessas variáveis, certo? E aí, de acordo com os botões que a gente utilizou, a gente vai estar tratando aqui do dialog result,
certo? Muito bem, pessoal. Com isso, a gente termina essa parte de estar trabalhando com formulários, abrindo formulários, tá? Trabalhando com mensagens, né, de texto, com mensagem box, ou seja, caixas de mensagens de comunicação com o nosso usuário, ok? Então, voltamos na sequência aí com mais um conteúdo numa próxima aula, ok? Um abraço e obrigado.